Vamos dar início, então, à segunda parte da nossa quarta aula de Igreja e Direito Civil. Bom, nós estamos falando do Estatuto, né? Vamos ver mais algumas características do Estatuto. O Estatuto deve ser assinado pelo secretário e presidente no caso aqui da associação, no caso da igreja aqui, e por um advogado inscrito na OAB. Está vendo aí? Então, é um documento muito importante de ordem jurídica, né? Então, tem que estar assinado pelo secretário, pelo pastor presidente e por um advogado que faz parte do grupo jurídico da igreja, né? Do departamento ou setor jurídico da igreja. É um advogado que seja inscrito na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil, do estado onde está sediada a organização. Então, tem que ser alguém filiado pela OAB aqui no Rio de Janeiro. Esta exigência está prevista no Estatuto da Advocacia. Bom, vamos ver algumas coisas interessantes sobre o Estatuto. Deixa eu ver aqui, passar para vocês. Alguns elementos essenciais para a validade do Estatuto. Então, nós temos algumas observâncias a serem feitas com relação a para darmos validade, né? Que são elementos essenciais para validar o Estatuto. Primeiro, tem que ter o nome da denominação, os fins a que ela se destina e a sede, onde fica a sede. Ora, a pessoa precisa saber para que serve essa fundação, associação, a igreja que você abriu aí, qual é a finalidade dela, né? O nome dela primeiro, qual é a finalidade e onde que está. Ela tem que estar localizada em algum lugar. Tem que também ter ali o tempo de duração, né? Os requisitos para admissão, para demissão, exclusão dos membros associados, os direitos e deveres dos membros associados, quais seriam as fontes de recurso. Isso aqui é um resumão do que nós já falamos, tá? O modo pela qual se administra e representa a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, o modo e funcionamento dos órgãos deliberativo e administrativo, as condições para alterações das disposições estatutárias e para dissolução, bem como, neste caso, a destinação do seu patrimônio, e se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Então, tudo isso tem que estar, são elementos essenciais para validar o Estatuto. Agora, tem elementos indispensáveis para facilitar a vida da instituição, né? Bom, toda instituição tem que ter uma administração. Às vezes você vai numa igreja pequenininha, né? A gente vai pregar muito, dar aula em outras igrejas, em outras denominações. A gente vai numa igrejinha assim pequena, que está começando agora, ou uma igreja que está num lugar difícil, né? Cuja sede também é muito deficiente, né? Ela tem carência de tudo. É a mesma coisa que você visitar uma... Nós temos, por exemplo, missão em Guiné-Bissau, da minha igreja. Eu vou na minha igreja aqui, é uma realidade. Quando eu vejo as fotos, as filmagens que são feitas nas igrejas, nós temos mais de 6 igrejas lá em Guiné-Bissau, igrejas grandes, né? É muita criança, demais. Tem igreja lá que deve ter umas 300 pessoas numa igreja só, né? E a gente vê a realidade dessas pessoas, não tem nada a ver com a nossa igreja aqui. Mas isso é falta de administração. Não é, irmãos, a questão não é a questão de falta de administração. É a falta de recurso para manter essa igreja lá, né? E pelo pouquinho que a gente consegue, nós estamos mantendo, né? Nós temos seminário, fizemos seminário, nós temos até o pastor Jamantino com a Helenice, né, sua filhinha Noemi. O Jamantino, ele é o diretor do seminário, ele se formou no seminário Betel, aqui em frente à rodoviária aqui de Niterói. Ele é da nossa igreja. Casou com uma brasileira. Ele morou alguns anos aqui no Brasil.
Hoje ele é um natural, né? Ele é de lá. Então, hoje ele é o diretor do seminário. Ele sempre, quando a gente entra em contato, diz, rapaz, quando é que você vai vir aqui? Eu tenho muita vontade de ir lá mesmo, né? Eu tenho certeza que, se Deus quiser, um dia estaremos lá. Minha esposa também tem uma vontade muito grande de ir lá. Eu, por questões profissionais, já estive na África, em 4 países, né? Já estive na Nigéria, Costa do Marfim, já estive em São Tomé, estive também em Cabo Verde, né? Aquela ilha. Mas faz muitos anos, faz 40 anos atrás, quase 30 e... Deixa eu ver quantos são, 37 anos atrás, 38 por aí. Mas estivemos lá, 36 anos, desculpa, 36 anos atrás. Mas hoje a realidade é outra, né? E hoje, na época, eu estava na igreja já, mas era uma outra cabeça, né? Hoje eu tenho uma vontade muito grande de poder estar lá, nessa igreja lá em Guiné-Bissau. Então, são elementos indispensáveis para facilitar a vida da instituição. Tem que ter administração, responsabilidade, declaração formal de que a instituição não visa lucros. Olha, mas infelizmente nós temos visto aí alguns escândalos, né? Até na área política, de igreja envolvida com política. É triste, né? Nós temos aqui no Rio de Janeiro um triste exemplo aí. Eu não sei a fundo o que aconteceu, mas o ex-prefeito está preso, né? Está envolvido aí com dinheiro e igreja misturado. Eu não sei, na essência, qual foi o problema, mas só o fato de se ventilar a igreja misturada com política já é um problema sério, né? Então, declaração formal de que a instituição não visa lucros. Igreja não existe para ser fonte de lucro. A igreja ela tem fins econômicos e não lucrativos. Declaração da origem e aplicação dos bens e prestação de conta. Você chega na igreja lá, tem um carro do ano, mas que carro é esse aí? De quem que é isso? É da igreja. Mas como o carro da igreja, carro do ano? Tem que haver uma declaração da origem. Quem foi que deu isso? Comprou isso para quê? Às vezes você vai numa igreja pequenininha, não tem recurso nenhum. Aí, eu estou falando de coisa que eu vi, tá? Uma certa igreja. A igreja sem recurso nenhum. Aí, na sala do tesoureiro, tinha uma cadeira de presidente de empresa para o tesoureiro. Claro, foi ele que comprou. Para que comprar uma cadeira tão cara daquela? Uma igreja não tem recurso nenhum. Então, isso é falta de responsabilidade, né? É uma coisa que desconecta com a realidade da igreja. Então, quem está na frente, embora não tenha sido pastor, mas deve ter sido comprada com a anuência do pastor, com certeza, né? Está errado, não se faz isso. Então, os bens da igreja têm que ser administrados com responsabilidade, com amor e com temor. E tremor, né? Deixa eu usar aqui o título do livro do Kierkegaard, né? Temor e tremor. Tem que ser com temor e tremor. Destinação da sociedade em caso de cisão, né? Não é o nosso caso. Definição genérica das tarefas da diretoria, isso tem que estar constando também, né? Isso está constando no estatuto. Cada um tem a sua função genérica, da sua definição genérica, para que serve, né? O secretário, para que serve o tesoureiro. Além do estatuto, irmãos, a igreja tem que ter também um regimento interno. O estatuto vai tratar de um aspecto mais genérico. O regimento interno são de coisas da igreja, daquela igreja ali. Por exemplo, você não vai botar no estatuto a hora que começa o culto, a hora que termina o culto. Isso é coisa do regimento interno. Viu a diferença? Você não vai botar no estatuto que na hora do culto não pode ter reunião paralela na igreja. Por exemplo, está tendo culto, um culto de doutrina ou um culto normal de domingo e está tendo ensaio em outro lugar dentro da igreja. Não é no estatuto que se coloca isso. Isso vai ser colocado no regimento interno da igreja. Ok? Então é bom distinguir bem esses documentos. Declaração de que cabe ao líder religioso a presidência, no caso das organizações religiosas.
que é no caso uma igreja episcopal, né? Quórum necessário para as decisões vitais, como nós falamos, né? Tais como compra e venda de imóveis, eleições, exoneração do presidente, reforma de estatuto, etc. Especificação sobre o modo de recebimento ou desligamento de membros ou de associados. Isso tem que estar no estatuto também. Agora, o que não deve constar no estatuto, mas pode fazer parte do regimento interno? Até adiantei aqui para vocês. Particularidades sobre a liturgia do culto. Não está escrito em lugar nenhum na Bíblia qual a maneira de você celebrar um culto ao Senhor. Nós temos algumas manifestações em Atos dos Apóstolos, né? Nas epístolas ali de Paulo, principalmente, até nos evangelhos de Jesus, como é que se procedia um culto. Mas não existe uma receita de bolo. O culto tem que começar com 2 hinos da harpa, grupo de louvor, depois vem a leitura primeiro vem a leitura da palavra, depois vem enfim, não tem. Claro que nós vamos dar uma sequência lógica. E isso é algo que fica tão massificado nos membros da igreja. Eu estou falando de coisa que aconteceu, né, na minha igreja. Eu mudei a gente estava dirigindo um culto lá foi semana passada na minha igreja. O pastor nos deu essa liberdade, cada dia um dirige um culto através de uma escala lá, né? Nós temos nossos cultos são gravados, são cultos online também e presencial. Eu mudei uma sequência do culto lá, e na hora que acabou o culto, veio uma irmã, brincando lá, claro, veio de forma assim, brincando, né? Ela falou, mas como você mudou? Por que você mudou a sequência do culto? Né? Eu falei, mas o que eu mudei? Que pecado que eu cometi? Ela falou assim, não, tá certo. É que a gente está tão acostumado, né? Fica massificado. Então, não é que o culto começa com 3 hinos, né? Daqui a pouco passa para a leitura da palavra, daqui a pouco vem uma oração, daqui a pouco você dá a oportunidade, faz a apresentação. O culto você tem que dirigir e deixar o Espírito Santo de Deus, né, tomar a frente. Só que o Espírito Santo de Deus também não vai causar bagunça no culto, né? Não é isso. O culto começa às 7 da noite, vai até 11 da noite, também não é isso, né? O culto tem hora para começar e hora para terminar. E a Bíblia diz que tem tudo que ser feito com ordem e com decência. Ainda mais aqui em São Gonçalo, que as pessoas geralmente moram em lugares perigosos, né? Lugares aí que estão, né? Tem um acesso complicado, com barricadas, enfim, os irmãos sabem muito bem. Se vai acabar um culto 11 da noite, não tem cabimento uma coisa dessa. Ainda vai botar a culpa no Espírito Santo, foi o Espírito Santo de Deus que... Então, no regimento interno, você pode colocar os cultos aos domingos começam às 18h30, agora, por causa dessa pandemia, está indo até às 20, né? Mas o normal era de 18h30 às 20h30. E dia de semana, que é de terça e quinta, na minha igreja, é de 19h30 às 21 horas. É 1h30, passou para 1h30. Então, é no regimento interno que se coloca isso. Organizações internas da instituição, no regimento, não é no estatuto que você vai colocar, a minha igreja ela é subdividida em departamento musical, departamento de missões, departamento da escola dominical, departamento das crianças. Isso não é no estatuto que vai botar isso. Isso é no regimento interno, é coisa da igreja. Tá bom? Afirmações de caráter doutrinário ou disciplinar também é no regimento interno, não é no estatuto. Especificações de uso de propriedades, com exceção do templo, né? No regimento interno. Uma coisa que acontece muito na igreja, estou falando que eu sou músico, né? E sou pastor na igreja também. Não sou o pastor da igreja, mas sou um pastor na igreja. E a gente participa da área do louvor, é uma área bem complicada. As pessoas acham que os instrumentos que estão na igreja, o instrumento é de todo mundo. Não, o instrumento é da igreja. Não é porque o instrumento está lá na salinha na sala da banda ou na sala dos instrumentos musicais, cada igreja tem lá o lugar onde guarda, que eu posso pegar aquele instrumento e levar para casa sem falar para ninguém. Aquilo ali tem alguém que está sob controle, está sob supervisão daqueles instrumentos, né? Porque aqueles instrumentos custaram dinheiro, aqueles instrumentos são pagos para sua manutenção,
né? Inclusive, recentemente nós levamos vários instrumentos, caixas acústicas para arrumar, e não é barato. Então, a igreja não é, desculpe o termo, casa da mãe Joana, né? Tá lá, eu vou usar. Não, senhor. Então, como a nossa matéria aqui é uma matéria bem jurídica, nós estamos falando agora de regimento interno, você pode especificar isso no regimento interno. Não se deve tirar os instrumentos musicais da igreja e levar para casa, um exemplo. Ou pegar emprestado sem avisar quem de direito. É no regimento interno que bota isso, não no estatuto. O que mais? Especificações sobre entidades filiadas a instituições, essas poderão reger-se com estatuto próprio. Eu já fui de uma igreja que essa igreja ela tinha um setor de assistência social chamada Bom Pastor. Tinha não, ainda tem, tá lá. Era uma outra instituição ligada na igreja, que a igreja também, não vou dizer que mantinha, mas estava ali associada. Tem até uma salinha nas dependências da igreja. Uma ali e tinha outra em outro lugar. O que fazia esse setor Bom Pastor? O Bom Pastor era a parte social da igreja. Ela cuidava lá em Itajaí, inclusive, né? Você sabe que lá em Itajaí tem ali o Vale do Itajaí, quando chove ali, inunda tudo, alaga tudo. Então, é muito normal, infelizmente, né? Não sempre traga tragédia, mas eu peguei pelo menos uma lá. Embora a cidade nem chovia, mas as cidades que estão nas cabeceiras do rio, lá para cima, do Vale do Itajaí, aquela chuva que dá lá em cima, é um fenômeno até, porque a cidade ali o céu está aberto, está o céu azul, e aquelas chuvas que vêm lá de cima de outras cidades, começa a alagar a cidade sem chover, porque é muita vazão de água para pouco rio, né? E às vezes a maré do mar, o rio deságua no mar. E a maré está alta e a água não tem para onde escorrer. Vai para onde? Vai para as ruas. Então, existem muitas demandas nesse sentido. Tem uma parte lá bem carente da cidade, e essas pessoas precisam de assistência. Então, é muito colchão. Tinha um lugar lá que eu me lembro que tinha muito colchão na igreja. Colchão novo, né, que ganhava de doações. E as pessoas iam buscar. E teve uma grande cheia lá de 2000 e... acho que foi 2010, ou 2000, acho que foi 2010, ou 2009, foi uma coisa assim, a última que deu braba lá, que, olha, encheu quase tudo lá. Inclusive a igreja alojou muitas pessoas que não eram da igreja, né, também. E as congregações também alojaram. Então, a igreja, ela também tem o seu papel social, né? E esse papel tem que estar bem definido também. E pode ser colocado aqui, ó, no regimento interno, ó, especificação sobre entidades filiadas à instituição. Você pode ter na tua igreja uma outra instituição de assistência social que também terá um estatuto próprio, que não tem nada a ver com a igreja, né? Ela está vinculada à igreja, mas não é igreja. Então, tem que ter um estatuto, porque lá vai ter uma diretoria, vai ter alguém que é o responsável lá, vai ter um secretário, vai ter livro de ata deles lá. Qualquer problema que ocorrer, claro, é problema da igreja também, porque ela está vinculada à igreja, mas é problema também lá daquela diretoria que foi instituída lá. Então, essas questões elas vão ser elencadas no regimento interno. Tá? Agora, como é que se faz para registrar o procedimento para registro do estatuto? Eu vou abrir igreja, né? Eu passei o trabalhinho para vocês aí. Eu passei trabalhinho, está parecendo até coisa de umbanda, né? Eu passei uma avaliação para vocês, né? Vocês vão fazer aí abrir uma igreja. Então, veja, está aqui a receitinha de bolo, já está aqui, ó. Procedimento para o registro do estatuto. O estatuto é o primeiro documento. A tua igreja primeiro tem que nascer. Então, você tem que... Primeiro tem que ser aprovado, né? Aprovação pela instituição, para registro do estatuto. Alguém tem que aprovar esse estatuto. Alguém tem que fazer o estatuto. A diretoria já está pré-formada ali, pré-estabelecida. E esse estatuto, então, vai ser aprovado, ou não, pela instituição. Aí vai ser transcrito no livro de atas, ou folhas soltas, mas não é recomendável folha solta, né, como nós já falamos.
Aí a aprovação da ata da mesa é na mesma assembleia de fundação. Então, essa ata, na mesma assembleia, vai ser aprovada essa ata nessa mesma assembleia de fundação. Depois vai ter a lista da presença da assembleia, preferencialmente contendo o nome completo, número, CPF e assinatura de cada um que participa ali. Depois o requerimento de registro ao cartório do registro civil da pessoa jurídica. Então, para a igreja nascer, lembra que eu falei para vocês, quando uma criança nasce, foi lá na primeira aula que eu falei, a criança ela é registrada no cartório de registro civil de pessoas naturais. E uma instituição, no caso aqui uma igreja, ela vai ser registrada no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Até nossa irmã aqui, ela falou que, agora, eu não sabia, né? Que agora a criancinha quando nasce, ela recebe o certidão de nascimento e já vem o CPF. Na minha época, o CPF eu tirei já com 16 anos, 17, nem me lembro. Hoje a criança já nasce numerada. Já está chipada, né? Já tem o número dela. Ela é um número. Olha a Bíblia se cumprindo aí. As crianças já estão nascendo com um número. E nós não somos mais pessoas com nomes, nós somos um número. Você vai no banco e não quer saber teu nome. Ele vai fazer uma leitura biométrica e a tua leitura biométrica é um código numérico. Você não tem nome. O nome é na tua casa, na tua família, na igreja. Mas em outros lugares, quando você bota uma senha, você é um número. Cartão, você vai fazer uma compra, você tem que botar um número. Você é um número. E a Bíblia diz que o anticristo, quando ele se manifestar, ninguém vai comprar e vender se não tiver o número dele. O sinal dele, a marca dele. Mas a Bíblia diz que quem for sábio, imagine que seja, que é o número do homem. Número de um homem. E é 666, 666. Então é um número. E nós somos um número, né? Nós somos um logaritmo, né? Na internet nós somos um número. Tudo que a gente faz na internet é através de logaritmos, né? Você pode ver que você está no Facebook ou você acessa ali o Google. Deixa eu ver o preço aqui, sei lá, de um móvel. Aí você vê aquele móvel. Amanhã, quando você abrir o computador, já vai estar um monte de móvel lá. Você nem pediu para ver. É um logaritmo que foi dado ao o Armando gosta disso. Ou o meu IP, né, da minha máquina, ele gosta de ver móveis. Aí a pessoa, ou gosta de ver relógio, gosta de ver sapato, enfim. Cada um com seus cada um. Então, nessa primeira ata vai ter, então, esse requerimento de registro, né? A igreja tem que nascer. Se não nascer a igreja, não pode ter estatuto, né? Depois, publicação no Diário Oficial, normalmente pelo cartório. É o cartório que vai publicar em Diário Oficial. Olha, no dia tal foi registrado aqui uma nova igreja, tal, 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 tal. Igreja Assembleia de Deus. Né? Enfim, cada nome é um nome. Documentos essenciais para legalização. Agora você vai legalizar a tua igreja. Então vai ter que ter o edital de convocação, a ata de fundação ou de eleição, olha a ata aí, o estatuto, a lista de presença das pessoas que estavam ali quando foi feita a primeira assembleia, o requerimento ao cartório de registro civil, o DBE, que é o documento básico de emissão do CNPJ, nós temos CPF, né? Nós somos pessoas naturais. Toda instituição tem um CNPJ, que é o Código Nacional de Pessoa Jurídica, tá? É um registro federal. Ó. E o regime e a viabilidade, né? Que é um outro documento aí. Aí tem os aspectos contábeis, né? Documentos importantes. Prebenda, nós já falamos aqui o que é prebenda. Prebenda é um documento, a prebenda é um valor em dinheiro que a igreja, não vou dizer que paga, né? Mas ela, como é que eu posso dizer? Porque não é um pagamento, né? Mas a prebenda é um valor que a igreja de reconhecimento pelo trabalho do pastor ou de alguém, né, que trabalha voltado para as questões da fé. Por exemplo, um missionário ele tem direito à prebenda. Alguém que vai pregar na tua igreja,
e é festa na tua igreja, por exemplo. Aí o teu pastor convida alguém para ir pregar lá, ou para ir louvar. Aí ele pega lá uma oferta e dá para quem pregou, que ele chamou de fora, né? E para quem foi louvar. Isso é uma prebenda. Tanto é que quando a gente vai, a gente assina lá um valezinho, bota o CPF, né? E assina. Isso é justo, isso é bíblico e justo, né? Você ofertar para quem você convida na tua igreja. Isso é uma prebenda. Também comprovantes de despesas hábeis. São documentos importantes que você tem que ter na tua igreja. Agora tem aqui o que é prebenda. Ó. A prebenda é o recibo de renda eclesiástica, onde constam os valores despendidos pela entidade religiosa, instituições de ensino vocacional, aos ministros de confissão religiosa, membros de vida consagrada de congregação ou de ordem religiosa. Então, esse aqui que é o termo prebenda. Né? Então, são valores despendidos pela entidade religiosa, instituição de ensino vocacional aos ministros. Então, olha só, o nosso seminário, por exemplo, eles me pagam uma prebenda para dar aula para vocês. Isso é uma prebenda. Tá? O pastor, aquele salário mensal, se é um pastor que é integrado na igreja, né? Que ele tira o seu salário da igreja, o seu sustento, então ele recebe uma prebenda. A minha igreja mantém 4 famílias na missão, então eles recebem prebenda. A saber que, como eles estão no exterior, a prebenda é em dólar, né? É bem mais alto, né? Mas é bem assim, tem que fazer. Quem está na chuva tem que se molhar. E uma igreja missionária é uma igreja abençoada, né? Vocês estão entendendo, então, o que é prebenda? Tranquilo? Então, a contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social, ela é disposta no artigo 23. Aqui também, vamos supor, se o pastor ele é assalariado da igreja, e se o salário dele ultrapassar o teto tem um teto da Receita Federal, parece que é mil e poucos reais, se passar disso por mês, se o pastor ganhar 5 mil por mês como salário da igreja, então ele passou do teto da Receita Federal. Então, esse valor que exceder o teto, tem lá uma fração que ele tem que pagar, a igreja tem que pagar o imposto, tem que reter o imposto de renda dele direto da fonte e pagar para o fisco. Ele não recebe esse dinheiro já tem que ser descontado na fonte. Tá? Inclusive, os empregados da igreja também, que passarem esse valor da Receita Federal. Então, esse dinheiro do imposto de renda tem que ser retido na fonte direto. Tá bom? Não se considera como remuneração direta ou indireta para os efeitos desta lei os valores despendidos pela entidade religiosa, instituições de ensino vocacional, como ministro de confissão religiosa, membro de instituto da vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa em face do seu ministério religioso ou para a sua subsistência, desde que fornecidos em condições que independam da natureza e da quantidade de trabalho executado. Então, tem aqui uma ressalva, né? Que está aqui incluído aqui na Lei 10.170. Tem alguns aspectos, então, que não será considerado, não considera como remuneração direta ou indireta nessa prebenda. Não é uma remuneração. Mas não se esqueça que se passar esse valor, tem que ser retido na fonte o imposto de renda direto. E a igreja também, só para relembrar, aquela questão de a igreja está precisando construir uma sala de aula. Ah, tem um irmãozinho aqui que constrói. Não, o irmãozinho vai ter que ser contratado pela igreja e a igreja vai ter que pagar esse trabalho. E esse trabalho vai ter que ser registrado, né? A igreja tem que pagar aquelas questões legais todinha, ele vai ser como uma empresa terceirizada, e esse irmão vai ser pago, né? Normalmente, como se fosse uma empresa, tá bom? Ah, não, o irmãozinho vai dar um jeito lá, ele é gente boa, ele vai construir o quartinho lá para nós, ou a sala de aula.
Tudo bem, ele pode até construir, mas e lá na frente? Ele pode ser orientado. Hoje ele está de bem comigo, mas amanhã, daqui 2 anos, ele fica de bico comigo por algum motivo. Aí alguém fermenta esse irmãozinho, vai dizer, rapaz, tá vendo? Você foi ajudar lá, né? E nem sabe qual foi o motivo da discórdia, né? Aí vai fermentar o irmãozinho, vai dizer, tá vendo? Bota ele na justiça, porque ele mandou você fazer aquele quartinho lá, aquela sala de aula, e não te pagou os seus direitos. Olha aí o pastor todo enrolado, e aí ele vai ver que realmente... E a justiça vai ficar a favor do irmãozinho, né? É o que a gente tem visto aí. Os valores despendidos, ainda que pagos de forma e montante diferenciado em pecúnia, dinheiro, né? Ou a título de ajuda de custo de moradia, transporte, formação educacional, vinculado exclusivamente à atividade religiosa, não configuram remuneração direta ou indireta. Então, vamos supor, o seu pastor quer fazer uma faculdade de teologia. A igreja pode pagar para ele. E esse dinheiro que está sendo pago, está escrito aqui, ó. Se for pago em dinheiro, ou título de ajuda de custo de moradia, transporte, formação educacional, vinculado exclusivamente à atividade religiosa, não configuram remuneração direta ou indireta. Então, isso aqui não entra como remuneração. A igreja está investindo no seu pastor. O pastor tem que... Nós temos como eu falei aqui, nossa igreja tem missionários na África. Mas aí o pastor tem que ir lá visitar a igreja lá. A igreja que vai pagar, ó, transporte. Isso aí não vai entrar como remuneração, não. Isso aqui, inclusive, no meu ponto de vista, é uma obrigação da igreja. Se a minha igreja é uma igreja missionária, e eu sou o pastor da igreja, irmãos, quem tem que pagar minha passagem para ir lá não sou eu, é a igreja. Concorda? Eu sou o pastor da igreja. Eu vou tirar do meu para ir... Não, é a igreja que tem que pagar. Claro, isso é despesa da igreja. Agora, se eu não puder viajar, não tiver dinheiro, eu não vou viajar. Eu sou de uma igreja carente, embora tenha missionários lá na África, eu também não vou botar os pés pelas mãos, né, como diz o outro aí. A gente só pode botar o chapéu onde o braço alcança. A minha avó já dizia, né? Olha aqui o modelinho de prebenda, como é que faz aí. Vocês que vão convidar alguém aí, vão pagar alguém por algum serviço. Ó, recebi da igreja Assembleia de Deus, ou Igreja Batista, aí vai o CNPJ dela aqui. A importância líquida de $1 milhão, tá vendo? De reais, né? A título de renda eclesiástica prebenda, referente ao mês. Isso aqui pode ser um missionário, né? Pode ser o pastor, seria pago pela igreja, né? Sendo que o presente recibo pago ao líder da igreja não implica a existência ou reconhecimento de vínculo empregatício, está vendo? Por que eles colocam isso aqui? Isso daqui vai ser arquivado, esse recibo. Por isso que a igreja tem que constituir um contador. A igreja tem que ter a sua parte contábil nas mãos de alguém devidamente cadastrado no Conselho Nacional de Contadores, né? Existe o Conselho Nacional aí de Contadores. Então, qualquer problema que tiver, é o escritório contábil que vai responder, tá bom? Então, uma igreja que já está estabelecida, ela tem que ter o advogado, tem que ter o contador, porque, como eu falei para os irmãos, o pastor não pode fazer isso tudo sozinho, irmão, não tem como. Como é que ele vai controlar livro de entrada, livro de saída, livro de ata, ver estatuto sozinho? Não tem como. Não tem como fazer isso sozinho. Ele tem que ter uma equipe com ele. Tá? Então, uma equipe tem que ser bem selecionada, pessoas aptas para o trabalho, né? Então, veja só o cuidado que foi colocado aqui, ó, desse valor que ele recebeu, tal. Olha o que botaram aqui. Sendo que o presente recibo pago ao líder da igreja não implica a existência ou reconhecimento de vínculo empregatício ou prestação de serviço por estar dentro da sua vocação religiosa, uma vez que a instituição acima não tem fins lucrativos nem assume o risco da atividade econômica. Viu? Isso aqui é para que lá na frente ele venha dizer, tá vendo aí? Eu trabalhei para essa igreja aí, nunca me deram nada, eu quero o meu salário todo. Não, meu filho, você assinou aqui, ó,
Tá tudo assinadinho os recibos aqui. Agora, e se for uma igreja bagunçada que pega o recibo, ainda que tenha recibo, mas ninguém sabe onde é que bota o recibo assinado, não deixa nada assinado? Já pensou o rolo? Aí a igreja vai, meu filho, vai ser lascada, vai ser condenada. E o camarada que entrou na justiça vai ganhar. O que pode ser considerado como documentação hábil para a escrituração contábil? A expressão documentação hábil é definida pela norma brasileira de contabilidade, né? Escrituração contábil como sendo documentação contábil é aquela que comprova os fatos que originam lançamentos na escrituração da entidade e compreende todos os documentos, tá vendo aí? Livros, papéis, registros e outras peças de origem interna ou externa que apoiam ou acompanham a escrituração. Agora, que livros são esses? É o livro de ato, livro de entrada, livro de saída, livro de entrada, eu estou falando aqueles livros dos dizimistas, das ofertas que entram, tudo tem que ser registrado ali. Quando a pessoa vai lá, coopera com a sua oferta, com o seu dízimo na igreja, seja o que for, ele assina um recibo, um fica com ele e o outro fica com o tesoureiro. Esse recibo que está com o tesoureiro, isso tem que ir lá para o contador, para o escritório de contabilidade. E o livro também, que depois ele tem que checar se estão batendo os recibos com os registros do livro. Quem faz isso é o contador. Tá? E ele vai assinar depois lá. Se tiver alguma coisa errada, ele não assina, não. Ele devolve, ó, vê o que está errado aí. Ou está faltando um documento. É assim que funciona, né? Por isso que tem que ter o contador. E existem os documentos que não são hábeis, né? Contas em nome do pastor ou de membros da igreja, despesa do carro do pastor ou de algum membro, quando a igreja não dispõe de um veículo em seu nome, pequenas despesas sem identificação ou sem assinatura do presidente. Irmãos, preste atenção. Esse tópico aqui é muito perigoso, esses documentos que não são hábeis. Vocês já ouviram falar de caixa 2? Isso aqui é uma porta para caixa 2. Ó. E tem muita igreja aí com caixa 2. Isso é um perigo, isso aí não se faz. São aquelas entradas que não dão entrada, para pagar contas que não são aquelas contas habituais, né? A igreja tem que ter uma conta no nome do pastor e no nome do tesoureiro. É o do pastor e mais 2. Inclusive, são 3 que assinam o cheque, né, da igreja. Geralmente é assim, uma igreja séria é assim que funciona, né? Então, o pastor não pode ficar dando documento dele para a igreja. Ah, vou pagar a conta com o meu cheque. Não é correto isso aí. Tem que pagar com o cheque da igreja. Tem que pagar com o cartão de crédito da igreja. Eu não posso fazer compra para a igreja no meu cartão. Então, a igreja tem que ter o cartão, a igreja tem que ter cheque. Apesar que cheque não usa muito mais hoje, né? Mas um cartão ainda pode, né? Documentos que são hábeis. Ó, notas fiscais de serviço e venda de mercadorias, recibo de aluguel, conta de energia, água, gás, telefone da igreja, enfim. Pequenas despesas aprovadas pelo presidente, né? Aí tem que ter os livros obrigatórios. Ó, livro de caixa, está dizendo que não é mais usado como livro regular de escritura contábil. Livro diário e razão, né? Quando a instituição possui contabilidade regular. Livros de atas. Livro de casamento. Também tem que ter livro de casamento e registro efetivo civil. Toda a igreja tem que ter esse livro de casamento, né? Que faz ali o registro de quem casou. Tem que ter também um registro nas igrejas, algumas igrejas, né? Tem também o registro de crianças que nascem, que tem dado até o certificado. Você dá o certificado para os pais da criança quando nasce, né? Livro de registro de empregados. Se a igreja tem empregados, esses livros também têm que estar lá. Por exemplo, a igreja tem empregados, tem um faxineiro que trabalha lá, uns 3, por exemplo. O faxineiro não pode chegar a hora que quiser e sair a hora que quiser. Você não é obrigado a botar também um relógio lá, igual empresa, né? Relógio de marcar ponto.
Mas você tem esse livro aqui, ó, o livro de registro do trabalho dele, a hora que ele chega, a hora que ele sai. Isso aqui é um documento também, ele assina, né? O livro diário é um livro de exigência obrigatória para a escrituração comercial e contábil das empresas e seu registro em órgão competente e a condição legal e fiscal como elemento de prova. Eu nunca vi esse livro aqui na igreja, tá? Livro diário eu nunca vi. Eu já trabalhei em secretaria, eu nunca vi. Agora tem uns livros facultativos aqui. O livro de tesouraria, para registro de entrada de numerário. Livro de contribuição mensal e o rol de membros. Esse aqui é bem conhecido, né? É a relação de todos os irmãos que fazem parte, que estão arrolados como membros daquela igreja. Tá? A obrigatoriedade de contrato de serviços contábeis. Né? A resolução do Conselho Federal de Contabilidade, CFC, regulamenta a obrigatoriedade do contrato de prestação de serviços contábeis e dá outras providências estabelecendo o seguinte. Tá vendo? Eu falei aqui que a igreja tem que ter um contador. O contabilista ou organização contábil deverá manter contato por escrito de prestações de serviço. Então, a igreja tem que instituir um contador. Aí tem importante aqui. Caso a igreja disponha de profissional independente, precisa pagar via recibo de pagamento a autônomo, com retenção de impostos e incidência de INSS. Tá vendo? Eu não vou instituir um contador, porque aqui na igreja tem contador, mas você vai ter que pagar ele do mesmo jeito. Ele não pode trabalhar de graça para você. Então, aquela coisa, irmãozinha, gente boa. Não, isso aqui é tudo para resguardar a instituição, tá? Tudo que está colocando aqui, isso aqui é uma aberração, né? Isso aqui vai onerar a igreja, né? Tem um nome, vai burocratizar a igreja. Para que complicar se a gente pode descomplicar? Não, isso aqui é para resguardar a igreja. Né? Algumas burocracias, infelizmente, são necessárias. Né? Aí tem aqui algumas demonstrações contábeis obrigatórias, balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, demonstração das mutações do patrimônio líquido, se tiver alguma alteração no patrimônio da igreja, né? Demonstrações do fluxo de caixa e notas explicativas. As pessoas jurídicas constituídas sem fins lucrativos devem adotar as normas contábeis e os critérios apresentados pela resolução tal. Esse aqui não atende muito, não tem nada a ver mais com a gente. Deixa eu ver o que mais eu poderia falar aqui. Bom, eu acho que a parte da igreja já foi. Aqui não tem mais nada a ver com a gente. Eu vou me ater aqui mais a essa parte contábil aqui. Isso aqui é importante. A imunidade da igreja em relação a alguns impostos. Existem alguns pastores que não sabem disso, né? Mas existem algumas taxas municipais e outras estaduais e até outras federais que a igreja ela está imune, ela não paga. E, por exemplo, na Constituição Federal do Brasil, a imunidade é prevista no artigo 150, inciso 6, alínea B. Gozam de imunidade do imposto desde que atendidos os requisitos previstos em lei. É automática a dispensa, requerimento a qualquer autoridade, apesar de alguns municípios exigirem um pedido. Importante, as pessoas jurídicas sem fins lucrativos em relação ao imposto de renda podem ser imunes ou isentas. A imunidade é concedida pela Constituição Federal, enquanto a isenção é concedida por leis ordinárias. Requisito para obter imunidade tributária, para você não pagar a conta na tua igreja, não pagar alguns impostos. Né? Se os dirigentes não forem remunerados, será que ninguém é remunerado lá? Se não for, não paga. Não distribui sobra, ganho financeiro para os seus associados. A igreja não é de fim lucrativo, então ela não se encaixa aqui. Ela é de fim econômico, mas não de fim lucrativo. Aplicar suas rendas e patrimônio na consecução dos objetivos em território nacional. Tudo que a igreja ganha, ela
investe aqui mesmo, que entra? Sim. Então, ela está enquadrada aqui para ser imune. Então, quais são os principais requisitos? Os membros, né, os dirigentes não serem remunerados, não distribui sobra ou ganho financeiro entre os seus associados e todas as rendas que entram serem aplicadas no Brasil. Na minha igreja, por exemplo, nem tudo ali é aplicado no Brasil. Tem uma parte que é enviada para o exterior por causa dos missionários, né? Eu não sei se a minha igreja vai se enquadrar nisso aqui, já pegou, né? Outra aqui, ó. Código Tributário Nacional. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributários aplicados à União. É vedado à União, aos municípios, ao Distrito Federal, aos municípios, cobrar impostos sobre o patrimônio, a renda ou aos serviços uns dos outros. Templos de qualquer culto, ó, tá vendo? Olha aqui, irmão, isso aqui é Código Tributário Nacional. Não se pode cobrar imposto de templos de qualquer culto, não é só de igreja não, tá? Se for templo de Umbanda, Candomblé, Testemunha de Jeová, tudo quanto é templo. Mesmo a igreja sendo de natureza tributária imune, ela não está dispensada de reter o imposto de renda na fonte dos pagamentos de salário de empregados registrados e prestadores de serviço de qualquer natureza, cuja remuneração ultrapasse a tabela do imposto de renda pessoa física, que eu falei para vocês, em vigor, bem como os recolhimentos correspondentes sobre eventuais ganhos obtidos em aplicações financeiras. Então, mesmo a igreja sendo imune, ela tem que recolher esse valor, né, que ultrapassa da tabela do imposto de renda da pessoa física, das pessoas que são empregadas ou prestadores de serviço, desde que ultrapasse aquele limite do imposto de renda retido na fonte. Tá? Que mais? É aqui, 1903, tá vendo? Ficaram isentos da retenção. Então, se as pessoas ganharem menos de 1903, não vai reter nada. Se ganhar 1904, já vai reter. Tá bom? Imposto de renda sobre aluguéis pagos. Não, esse aqui não é o nosso caso. Vamos ver aqui mais interessante para nós aqui. Aqui é ICMS, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A imunidade de imposto deve ser requerida. Ó, aqui do caso do IPTU, que já é um imposto municipal, que eu falei para vocês que o pastor vai ter que ver isso aí junto com o contador, né? Quais impostos federais, quais impostos estaduais e quais impostos municipais a igreja vai ser imune. No caso do IPTU, que é municipal, que é um imposto predial territorial urbano, a imunidade deste imposto deve ser requerida junto à Secretaria Municipal de Fazenda do município, onde estiver localizado o imóvel da igreja. Então a igreja vai lá, tenta recorrer, né? Todos os imóveis, né, que estão registrados aqui em São Gonçalo, a minha igreja tem 4, uma lá em Itaboraí, então ela tem que requerer, junto ao município, a isenção, a imunidade do IPTU. Então, vai lá explicar, mas por que você não quer pagar? Porque eu sou igreja, esse endereço aqui está estabelecido uma igreja. Então, os imóveis que integrem o patrimônio da igreja também são imunes à incidência. Vamos supor que lá na nossa igreja, lá em Itaboraí, tem a casa pastoral. Então, além da igreja, tem uma casa. Também vai ficar imune. Tá? Então, os imóveis que integrem o patrimônio da igreja também são imunes à incidência de IPTU, mesmo quando locados a terceiro, desde que a renda locatícia seja aplicada na manutenção dos seus objetivos. Taxa de incêndios é estadual. Isentou do pagamento da taxa de incêndio as igrejas e templos de qualquer culto no estado do Rio de Janeiro. Então, aqui, a lei estadual 4.551, tá vendo aí, irmãos? Tem pastor que não sabe disso. Aí tem aqui o passo a passo para a pessoa, após preencher o requerimento online do Funesbon, o solicitante deverá apresentar esse requerimento munido dos seguintes documentos original e cópia. Então, aqui está o passo a passo, de repente quiser passar para o teu pastor lá, ó, se ele ainda está pagando imposto de incêndio, tem que levar esse requerimento todinho lá no Funesbon, lá no bombeiro, né?
Ali no Mutuá tem ali Mutuá não, São Miguel, tem um corpo de bombeiro ali, acho que é ali mesmo que resolve esses problemas, porque eu já vi gente indo ali para resolver essas questões aí. Bem, irmãos, o que a gente tinha que falar já está, que vai ser redundância, nós já falamos sobre isso aqui, tá bom? Então aqui termina a nossa aula, a igreja e o direito civil. Eu falei com o pastor Anderson, mandei a mensagem para ele, querendo confirmar se essa aqui seria a nossa última aula online, mas ele não me respondeu ainda. Tá, mas eu tenho certeza que assim que ele responder, aí eu mando para vocês a resposta. Quero aproveitar e agradecer a todos os nossos irmãos que estarão assistindo a nossa aula, né? Deus possa abençoar a vida de cada um. E vocês são sempre bem-vindos aqui na nossa live, né? Que Deus abençoe a todos. Eu vou encerrar então a gravação desta aula. Deixa eu só encerrar aqui para a gente, né? Que Deus abençoe a todos, então, em nome de Jesus.